Existem momentos em que tudo o que enxergamos ao nosso redor são estilhaços daquilo que já fomos, restos de planos que não deram certo, pedaços de sonhos que desmoronaram, marcas de erros que deixaram feridas abertas. Em meio a essas ruínas internas, é fácil acreditar que não há mais conserto, que o que foi quebrado não pode mais ser restaurado. Mas o Senhor não vê como o homem vê. Onde o mundo enxerga fim, Deus vê um recomeço. Ele é o oleiro capaz de juntar cada pedaço e formar algo novo, belo e cheio de propósito. Esta oração da manhã vai lembrar você que, mesmo quebrado, você ainda está nas mãos certas. Permaneça até o fim desta mensagem e descubra como colocar Deus em primeiro lugar pode transformar a sua dor em esperança e fazer do que sobrou um novo começo. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Há algo poderoso em saber que o Deus que criou o universo também sabe como reunir cada pedaço nosso que foi despedaçado. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, quantas situações tenham nos deixado em cacos, ou quantas vozes nos digam que não há mais conserto. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, abrimos espaço para que Ele nos restaure. Comece o dia com Deus e lembre-se de que as mãos que moldaram os céus também moldam o nosso coração, mesmo que ele esteja quebrado. Ele é o mesmo que transformou a vida de José, que foi vendido pelos irmãos, lançado numa prisão injustamente, mas depois foi exaltado por Deus e se tornou governador do Egito. O que parecia um fim vergonhoso se tornou um recomeço glorioso. Quando tudo parece ruir, Deus está apenas preparando o terreno para um novo alicerce. Neemias viu os muros de Jerusalém destruídos, mas não se deixou vencer pelo desânimo. Ele chorou, orou e se colocou em movimento, confiando que o Senhor lhe daria forças para reconstruir o que estava em ruínas. Comece o dia com Deus e entregue a Ele tudo o que está desmoronado em sua vida. Sua história não termina nos escombros. Ela é reescrita por um Deus que transforma choro em alegria, fracasso em testemunho e feridas em cicatrizes que contam uma nova história de fé e superação. O apóstolo Paulo é outro exemplo de como Deus transforma peças quebradas em instrumentos poderosos. Antes, ele era perseguidor dos cristãos, movido por uma visão distorcida, mas após seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi virada do avesso, ou melhor, foi colocada na direção certa. Ele passou a viver com propósito, com coragem e com uma fé que incendiava corações. Deus não precisa de perfeição para nos usar. Ele precisa apenas de entrega. Coloque Deus em primeiro lugar e permita que Ele faça da sua fragilidade o palco da força dele. Existem feridas que tentamos esconder, rachaduras internas que disfarçamos com sorrisos. Mas o Senhor conhece cada detalhe, até mesmo o que ninguém mais vê. O Salmo capítulo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que não estamos sozinhos em meio à dor. Deus se aproxima de quem está machucado, não para julgar, mas para curar. Devocional não é apenas leitura, é encontro com o Pai. Comece o dia com Deus, mesmo que suas palavras sejam poucas. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um coração sincero que diga: Senhor, aqui estão meus pedaços, refaz-me. Talvez você olhe para o espelho e não se reconheça mais. Talvez as marcas do passado tenham alterado quem você era. Mas Deus não está preso ao que você foi. Ele vê além. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, está escrito que ele dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Deus é especialista em trocas redentoras. Ele não descarta, ele transforma. Não importa quão profundo seja o abismo ou quão dolorosa tenha sido a queda, coloque Deus em primeiro lugar e permita que Ele levante você. Comece o dia com Deus, reconhecendo que há esperança mesmo no meio do caos. A mulher samaritana foi ao poço carregando vergonha, solidão e rejeição.
mas ali encontrou Jesus, que não a ignorou nem a condenou, mas a restaurou com palavras de vida. Após esse encontro, ela se tornou mensageira do amor de Deus em sua cidade. Quando entregamos a Ele nossas partes partidas, Ele não apenas nos cura, mas nos envia de volta ao mundo com uma nova missão. Deus não apenas conserta, Ele transforma e envia. Por isso, mesmo que você se sinta quebrado hoje, saiba que há propósito nisso tudo. Deus faz novo o que parecia perdido. Vamos orar. Senhor, nesta manhã em que nos colocamos diante da Tua presença, trazemos cada fragmento da nossa alma, cada parte que se partiu no decorrer dos dias difíceis, cada pedaço que já não conseguimos segurar sozinhos. Sabemos que não há cola humana que refaça o que o pecado, a dor e o desânimo despedaçaram dentro de nós. Mas sabemos que Tu és o oleiro fiel, o restaurador de corações, o Deus que pega o que foi rejeitado e transforma em vaso de honra. Toma nossas fraquezas, nossas falhas e medos, e faz de nós uma nova criação. Que este dia comece com o Teu toque sobre nós, e que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito. Pedimos que o Teu amor nos cubra nesta manhã e que a Tua misericórdia seja como bálsamo sobre tudo que ainda dói. Se há feridas abertas, cicatriza com Tua compaixão. Se há lembranças que nos aprisionam, apaga com Teu perdão. Se há vozes que nos condenam, silencia com Tua verdade. Começamos este novo dia dizendo: toma as peças quebradas e forma algo que reflita Tua glória. Sabemos que nenhum plano Teu é frustrado, e se estamos em Tuas mãos, é porque há propósito até na dor que sentimos. Renova-nos, molda-nos, faz-nos de novo, Senhor. Que o nosso olhar seja restaurado para vermos a vida com esperança. Que nossa mente seja curada para pensar com fé. Que o nosso coração bata em sintonia com a Tua vontade. Hoje, ao colocarmos o nosso dia em Tuas mãos, escolhemos confiar, mesmo sem entender. Escolhemos caminhar, mesmo sem ver o caminho completo. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo o caos encontra sentido, e mesmo as sombras se tornam passagem para a luz. Faz-nos perseverar mesmo diante do cansaço, e lembrar que és Tu quem sustenta os que vacilam e levanta os que caem. Deus, abençoa nossos filhos, coloca um escudo ao redor deles, guarda-os nas escolas, nas ruas, nos lares, nas amizades e até nas palavras que ouvem. Que cada influência negativa seja anulada e que o Espírito Santo os envolva com paz, discernimento e identidade firme. Que cresçam como árvores fortes junto às águas e que seus frutos glorifiquem o Teu nome. Sejam livres da ansiedade, da insegurança, do medo e das más escolhas. Que encontrem em Ti direção e em nós, pais e mães sábios, exemplos vivos da Tua graça. Entregamos a Ti também nosso trabalho. Abençoa o emprego de cada irmão e irmã que ora conosco agora. Aumenta a produtividade, abre portas de crescimento, envia bons relacionamentos e afasta toda injustiça, inveja e peso desnecessário. Para quem está buscando emprego, abre caminhos, cria oportunidades inesperadas. Coloca o nome dessa pessoa diante de quem pode ajudá-la e que ela sinta que o céu está se movendo a seu favor. Onde houver portas fechadas, que se abram. Onde houver silêncio, que se ouça a Tua voz dizendo: eu estou contigo. Também clamamos por aqueles que estão doentes neste momento, pelos que enfrentam dores físicas, emocionais ou espirituais. Aqueles que não têm forças nem para pedir ajuda, que escondem suas batalhas por vergonha, medo ou solidão. Estende a Tua mão de cura, toca os órgãos, os ossos, a pele, o sangue, as emoções e os pensamentos. Livra de todo diagnóstico sombrio, de todo o mal invisível, de todo espírito de enfermidade. Que a cura venha com paz, com descanso, com a certeza de que o Senhor é aquele que sara todas as feridas. Ajuda-nos, Pai, a não duvidar daquilo que Tu podes fazer com os pedaços que temos. Que a nossa mente não se perca em comparações com o passado, nem em frustrações por não termos tudo resolvido. Ensina-nos a ver valor nos pequenos recomeços, a enxergar Tua mão nos detalhes simples,
a confiar mesmo quando tudo parece estar parado. Renova nossa disposição, limpa os pensamentos que nos sabotam e quebra o ciclo da autossabotagem com a tua verdade. Que o nosso hoje seja diferente, porque começamos colocando o Senhor acima de tudo, conscientes de que não há escuridão que resista à tua luz. Fortalece os que estão enfrentando lutos e perdas difíceis, aqueles que perderam alguém, um emprego, uma amizade, uma oportunidade ou até mesmo a esperança. Recolhe as lágrimas que ninguém vê, abraça os corações que sangram em silêncio, restaura os vínculos que foram destruídos e traz consolo onde só há vazio. Que o Espírito do Senhor se mova como consolo constante, lembrando que mesmo no choro há presença, mesmo na ausência há promessa, e mesmo no fim aparente há um novo começo quando te buscamos. Que o luto não congele nossos sonhos, mas que a esperança os aqueça novamente. Que neste dia a gente tenha coragem de tentar mais uma vez, mesmo que ontem tenha sido pesado, mesmo que os erros ainda ecoem na memória, mesmo que tenhamos fracassado tantas vezes que já não sentimos forças. Toma o nosso hoje, Senhor, e refaz tudo aquilo que não conseguimos sustentar sozinhos. Refaz nossos ânimos, nossa fé, nossa motivação, nosso desejo de viver em Tua presença. Ensina-nos a andar, mesmo que seja tropeçando, a recomeçar mesmo que seja cansado, a orar mesmo que as palavras não venham com facilidade. Que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo encontre seu lugar. Renova, Senhor, o coração daqueles que vivem cansados de tentar, que já não acreditam mais que algo novo possa surgir. Que este dia seja um sinal de que o Teu amor não desiste de nós. Que cada passo dado hoje seja em direção à restauração, e que as pessoas que cruzarem nosso caminho vejam em nós o reflexo de alguém que foi quebrado, mas também foi curado. Que mesmo nossos traços de dor carreguem agora a marca da superação, e que nossa história seja como a do cego que teve os olhos abertos e saiu glorificando ao Senhor, para que todos vejam que Tu ainda operas milagres. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, a perdoar os outros, mas também a perdoar a nós mesmos, a liberar o peso das culpas antigas, dos erros repetidos, das palavras que feriram e dos silêncios que nos sufocaram. Ensina-nos que não há libertação verdadeira sem perdão, e que muitas das nossas feridas não cicatrizam porque ainda seguramos o passado com força demais. Que nesta manhã sejamos livres, não apenas das circunstâncias externas, mas principalmente das prisões internas que nos impedem de seguir. Que a Tua graça desfaça os nós mais profundos da alma. Se alguém estiver lutando contra pensamentos confusos, angústias persistentes ou um sentimento constante de fracasso, que agora, pela autoridade do nome de Jesus, toda a cadeia emocional seja quebrada. Que pensamentos de desânimo, medo, inferioridade e desistência sejam substituídos por paz, clareza, sabedoria e fé. Que esta pessoa sinta que está sendo levantada por mãos invisíveis, fortalecida por dentro, capacitada por Tua presença. Pois aquele que Te busca pela manhã, mesmo com os olhos marejados, encontra descanso e direção. Toma os pensamentos que nos sobrecarregam e troca por promessas que renovam. Guarda nossas decisões neste dia. Que nenhuma escolha seja feita no impulso, na ansiedade ou pela pressão dos outros. Que cada passo seja dirigido pelo Teu Espírito. Se for para esperarmos, dá-nos paciência. Se for para avançarmos, dá-nos coragem. Se for para deixarmos algo para trás, dá-nos discernimento. Que não sejamos guiados apenas pelas emoções, mas pelo que a Tua palavra revela. Dá-nos sabedoria como deste a Salomão, serenidade como encontraste em Maria aos pés de Jesus, e obediência como a de Noé, que construiu mesmo sem ver a chuva. Que os relacionamentos que temos sejam tocados por Tua presença. Restaura casamentos, pacifica lares, aproxima corações distantes. Que não falte diálogo, respeito, perdão e empatia dentro de casa. Que os filhos encontrem nos pais abrigo e os pais encontrem nos filhos gratidão. Que haja reconciliação onde houver mágoa, recomeço
onde houver afastamento, e amor prático em cada gesto. Que as palavras ditas entre nós hoje tragam vida e não dor. Que cada abraço, cada conselho, cada silêncio carregue tua presença silenciosa e transformadora. Protege, Pai, aqueles que vivem sozinhos, que enfrentam a rotina sem ninguém por perto, que não têm com quem dividir as lutas nem os sorrisos, que saibam que não estão esquecidos nem ignorados. Tu os vês, tu estás perto, que sintam hoje um toque de cuidado inesperado, uma ligação, uma mensagem, um gesto de carinho vindo do alto. Que compreendam que mesmo quando todos se afastam, tu permaneces. Que cada um deles experimente tua companhia real neste dia, e que se sintam completos mesmo na ausência de companhia humana. Livra-nos o Senhor dos acidentes, dos imprevistos, dos atrasos que causam inquietação, das palavras que tentam nos ferir e das situações que nos desviam do foco. Dá-nos equilíbrio no meio da pressa, mansidão diante da irritação e fé no meio da espera. Que este dia seja conduzido por paz e que ao final dele possamos olhar para trás e reconhecer: estivemos contigo o tempo todo. Que cada coisa que parecia desordenada encontre agora alinhamento no teu propósito. Ensina-nos a andar sem atropelos e a agir com sabedoria mesmo nas coisas simples. Que o nosso coração não endureça diante das dificuldades. Que os golpes da vida não nos tornem frios, cínicos ou distantes. Que não percamos a sensibilidade nem a compaixão. Que possamos continuar sentindo, chorando com os que choram, estendendo a mão aos que caem, ouvindo com atenção os que precisam ser ouvidos. Que a dor nos torne mais humanos e que a cura que recebemos nos leve a curar outros com palavras, com gestos, com orações, com conselhos, com presença. Que sejamos pontes e não muros, mesmo depois de termos sido quebrados. Se há alguém entre nós que carrega vergonha por causa de algo que fez ou viveu, que hoje essa culpa seja lançada aos pés da cruz. Que essa pessoa entenda que não precisa mais se esconder, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que ela sinta o perdão como um banho de alma, uma chance de recomeçar de verdade. Que não se defina mais pelos erros do passado, mas pela redenção que o Senhor oferece. Que este dia seja marcado por libertação, por leveza, por reconciliação consigo mesma e com o Senhor. Ensina-nos a valorizar o que temos, a não focar apenas no que falta, no que não deu certo, no que ainda não aconteceu. Que sejamos gratos até pelos pequenos sinais de cuidado que nos cercam. O pão na mesa, a cama para descansar, o ar nos pulmões, a tua presença constante. Que nosso coração não se acostume com as bênçãos, mas que se mantenha sensível a elas. Que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, a gratidão nos guie, mesmo em dias difíceis, pois a gratidão muda o foco, muda o clima, muda o coração, dá-nos ânimo, mesmo quando o corpo e a alma estiverem pesados. Dá-nos força quando tudo pedir desistência. Dá-nos fé quando o medo gritar. Que a tua palavra seja o alicerce de cada decisão. Que a nossa mente seja protegida contra pensamentos tóxicos e que o nosso espírito se fortaleça em oração constante. Que mesmo em silêncio, o nosso coração fale contigo. Que mesmo em lágrimas, o nosso rosto reflita esperança. Que mesmo sem certezas, a nossa alma permaneça firme, porque quando tudo quebra, o Senhor ainda sabe como reconstruir. Que neste novo dia, o cansaço emocional não nos paralise, nem o medo nos impeça de seguir. Que as dúvidas que tentam travar nossas escolhas percam a força diante da tua voz. Que a nossa alma seja fortalecida ao lembrarmos que estamos em tuas mãos, mesmo quando tudo parece fora do controle. Que as crises não definam quem somos, nem os ventos contrários tirem o leme da nossa fé. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, cada dificuldade se transforma em degrau, cada lágrima em semente e cada manhã em uma nova chance de recomeçar confiando na tua fidelidade. Que as conversas que tivermos hoje tragam cura e não peso. Que as palavras que saírem da nossa boca edifiquem, confortem e inspirem. Que saibamos calar quando for necessário,
ouvir com paciência e responder com amor. Que nossos relacionamentos sejam protegidos contra mal-entendidos, contra julgamentos precipitados, contra acusações injustas. Que o nosso coração esteja limpo de rancores e disponível para repartir. Que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, nossas relações reflitam a bondade e o perdão que recebemos do alto. Lembra-nos de respirar fundo antes de reagir, de orar antes de responder, de pensar antes de agir. Que o nosso comportamento não seja guiado por impulsos, mas pelo fruto do Espírito. Que a mansidão vença a irritação, que a paz prevaleça sobre o caos e que a sabedoria se manifeste até nos momentos de tensão. Que neste dia sejamos diferentes não porque tudo deu certo, mas porque decidimos agir como filhos de um Deus que nos transforma de dentro para fora. Que cada atitude nossa revele a quem pertencemos. Livra-nos da pressa que nos impede de perceber Tua presença, da ansiedade que nos rouba o foco, da comparação que nos seca por dentro, do excesso de cobrança que tira nossa alegria. Que possamos caminhar com leveza, mesmo quando a jornada for longa. Que não tentemos viver o dia de amanhã hoje, mas que saibamos confiar que Tu já estás cuidando de cada detalhe. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, deixamos de carregar fardos desnecessários e começamos a andar com paz no coração, mesmo sem ter todas as respostas. Que as finanças daqueles que oram conosco agora sejam tocadas pela Tua provisão. Que toda escassez seja vencida pela Tua generosidade. Que as contas sejam pagas, as dívidas organizadas, os recursos multiplicados. Que cada centavo seja administrado com sabedoria e que o contentamento reine mesmo nos tempos apertados. Que portas se abram, que novas ideias surjam, que a criatividade floresça para gerar oportunidades, que a fidelidade em pequenas coisas seja recompensada com grandes colheitas e que nenhum filho teu passe necessidade sem que o céu se mova a seu favor. Que o ambiente de trabalho seja transformado pela Tua presença. Que toda inveja, disputa ou peso seja neutralizado. Que a harmonia reine, que a produtividade aumente, que a paz circule entre os colegas. Que aqueles que trabalham com pessoas difíceis tenham paciência e graça. Que os líderes ajam com justiça e os liderados com respeito. Que mesmo entre metas, reuniões e tarefas, a Tua mão seja visível, guiando cada decisão. Que o local de trabalho se torne também um lugar de testemunho e esperança. Que cada pessoa que está estudando, preparando-se para provas, concursos ou metas acadêmicas, sinta agora ânimo renovado. Que haja concentração, memória fortalecida, clareza no raciocínio e prazer no aprendizado. Que as noites mal dormidas sejam compensadas pela Tua força. Que os obstáculos sejam vencidos com disciplina e fé. Que as portas certas se abram no tempo certo. E que cada esforço seja recompensado. Que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, até mesmo o estudo se torne adoração. Que o nosso lar seja um refúgio, não um campo de batalha. Que as conversas sejam ternas, os gestos sejam gentis, os olhares sejam sinceros. Que o cansaço do dia não vire grosseria, que as frustrações externas não causem feridas internas. Que possamos voltar para casa e encontrar paz, e não cobranças. Que sejamos fonte de descanso uns para os outros, que onde moramos, o Teu Espírito habite. Que mesmo os lares silenciosos sejam cheios de Tua presença. Que hoje possamos enxergar oportunidades escondidas nas tarefas comuns. Que ao estender uma mão, ao sorrir para alguém, ao responder com gentileza, estejamos semeando o Teu amor. Que a correria do dia não nos torne insensíveis. Que possamos notar quem precisa de ajuda, de atenção, de uma palavra. Que não passemos apressados pelas dores alheias. Que sejamos intencionais em espalhar graça, mesmo quando estivermos com pressa. Que cada pequeno gesto carregue um pouco do Teu reino. Dá-nos discernimento espiritual para identificar os ataques que vêm disfarçados. Que possamos perceber quando estamos sendo empurrados para longe do Teu propósito. Que não caiamos nas armadilhas da vaidade, da busca por aprovação, da distração constante.
Que não deixemos que hábitos pequenos nos roubem da tua presença. Que tenhamos sensibilidade para corrigir rotas rapidamente. Que a tua palavra seja como bússola firme e que o Espírito Santo nos alerte quando algo estiver fora do teu plano. Abençoa os idosos da nossa família, da nossa comunidade e aqueles que vivem sozinhos. Que sejam cercados por cuidado, por atenção, por palavras doces. Que não sejam esquecidos, ignorados ou tratados com indiferença. Que a sabedoria deles seja honrada e que a vida deles ainda frutifique. Que tenham saúde, ânimo e paz. Que cada lembrança dolorosa seja curada e que o tempo que ainda tem seja vivido com alegria e dignidade. Que sintam que ainda têm valor, propósito e que continuam sendo amados por ti. Guarda os jovens que enfrentam tantas pressões. Pressão por aparência, por desempenho, por aceitação. Que não se percam na comparação com os outros, nem na ansiedade pelo futuro. Que encontrem identidade segura em ti. Que saibam que não precisam provar nada a ninguém, pois já são preciosos aos teus olhos. Que tenham discernimento para fazer boas escolhas e coragem para não seguir a multidão. Que seus passos sejam firmes e seus sonhos estejam alinhados ao teu propósito. Que nesta manhã toda inquietação sem nome desapareça. Que aquele aperto no peito, aquela angústia sem motivo claro, aquele cansaço que não passa, sejam dissipados agora. Que a alma respire, que a mente se acalme, que o coração encontre repouso. Que a paz que excede todo o entendimento invada o corpo, o quarto, a casa, o ambiente. Que cada pessoa que estiver lendo ou ouvindo esta oração perceba que não está sozinha. Que o Deus que nos formou também nos refaz com amor. Lembra-nos, Senhor, de que somos frágeis, mas estamos nas tuas mãos. Que não precisamos ter tudo resolvido para sermos aceitos. Que mesmo quando falhamos, não perdemos teu amor. Que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs e que não há culpa que supere tua graça. Que possamos parar de nos acusar e começar a nos ver como tu nos vês. Filhos em construção, em crescimento, em restauração. Que a vergonha não seja mais uma corrente em nossos pés. Que nenhuma palavra lançada contra nós prospere. Que nenhuma acusação injusta se enraize. Que nenhuma fofoca, calúnia ou maledicência encontre abrigo no nosso coração. Que saibamos separar o que vem de ti do que vem das trevas. Que não nos deixemos intoxicar por palavras venenosas. Que o nosso interior permaneça limpo, leve e blindado. Que tenhamos sabedoria para não devolver o mal com o mal, mas para vencer o mal com o bem. Que ao sairmos de casa hoje, estejamos conscientes de que não andamos sozinhos. Que anjos nos acompanhem, que o mal se afaste, que os perigos sejam desviados, que o carro não quebre, que o ônibus passe no horário, que os caminhos sejam seguros, que mesmo nas demoras haja livramento, mesmo nos contratempos haja proteção, que cada detalhe do nosso dia seja conduzido por ti, e que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, vejamos teu cuidado em cada segundo, que o nosso olhar seja curado de tudo aquilo que o tornou pesado. Que os traumas do passado não distorçam a maneira como enxergamos as pessoas, os planos, o futuro e até a nós mesmos. Que possamos ver com os olhos da fé, da esperança e da mansidão. Que os filtros do medo, da decepção e da comparação sejam removidos e que uma nova visão se instale em nós. Que vejamos o bem onde o caos quer dominar, que identifiquemos oportunidades onde só víamos fracassos e que tenhamos olhos para perceber os sinais do teu cuidado em cada parte do caminho. Que tenhamos coragem de encerrar ciclos que já não fazem sentido. Que o apego ao conhecido não nos impeça de viver o novo. Que tenhamos discernimento para identificar quando algo se tornou peso e não mais propósito. Que saibamos dizer adeus ao que atrasa e sim ao que constrói. Que ao abrirmos mão daquilo que insistimos em manter por medo, possamos abrir espaço para aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Que possamos confiar que tu tens planos melhores do que os que perdemos, e que todo encerramento nas tuas mãos é sempre início de algo maior. Que o tempo que nos falta não seja motivo de ansiedade, mas um convite à organização e à priorização daquilo que realmente importa.
Que saibamos discernir entre o urgente e o essencial. Que não nos percamos em distrações que roubam a nossa energia, nem em compromissos que nos afastam de quem somos. Que a nossa agenda esteja alinhada ao teu propósito e que o dia de hoje seja usado com sabedoria. Que cada minuto carregue propósito e não apenas pressa. Que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, até o tempo que parecia pouco se torne suficiente. Que nossas emoções sejam tratadas com cuidado. Que não enterremos aquilo que sentimos, mas que saibamos apresentar tudo diante de Ti, sem filtros, sem máscaras, sem disfarces. Que não escondamos a tristeza por vergonha, nem forcemos alegria por aparência. Que sejamos verdadeiros diante do Senhor e diante de nós mesmos. Que aprendamos a dar nome à dor para que ela não cresça em silêncio. Que encontremos cura, não apenas em momentos intensos, mas também no cotidiano, no simples, no secreto. Que as sementes que lançarmos hoje encontrem solo fértil, que nenhuma palavra boa seja desperdiçada, nenhum gesto generoso seja em vão. Que até mesmo aquilo que fazemos sem receber reconhecimento humano seja visto pelo céu e transformado em colheita futura. Que tenhamos paciência para esperar os frutos e fé para continuar sem ver resultados imediatos. Que o nosso trabalho seja abençoado, não apenas nos ganhos, mas também no impacto que gera. Que onde formos hoje, deixemos marcas de bondade e não de pressa. Que as distrações digitais não nos roubem a presença. Que saibamos colocar limites em tudo que nos dispersa, nos consome, nos esvazia. Que a comparação com vidas editadas não nos enfraqueça. Que saibamos olhar para as redes com discernimento e não com inveja. Que não deixemos de viver a realidade esperando likes. Que ao colocarmos Deus em primeiro lugar, o nosso valor não venha do que os outros pensam, mas do que o Senhor já disse sobre nós. Que somos amados, escolhidos e chamados por nome. Que neste dia, mesmo que imprevistos surjam, nossa fé permaneça firme. Que mesmo que algo saia do nosso controle, não saia do teu. Que sejamos flexíveis, sem perder o foco. Que a paz nos acompanhe nos ajustes de planos, nas mudanças inesperadas, nos contratempos que antes nos tiravam do eixo. Que em vez de murmurar, saibamos respirar fundo e confiar. Que mesmo nos atrasos, o tempo esteja sob teus cuidados. Que tudo coopere para o bem, até mesmo aquilo que parecia fora do script. Que aqueles que estão enfrentando crises familiares encontrem sabedoria para não reagir com mágoa, mas com graça. Que os lares marcados por conflitos sejam visitados pela tua presença reconciliadora. Que o orgulho dê lugar ao arrependimento, a rigidez dê lugar ao diálogo e a frieza dê lugar ao abraço. Que os corações feridos não se fechem, mas se abram para o recomeço. Que tu sejas o elo entre os que já não sabem mais como se aproximar. Que a paz que vem do alto vença o silêncio desconfortável e a distância afetiva. Que hoje seja um dia leve, mesmo que o caminho seja longo. Que a nossa respiração esteja em compasso com a tua presença. Que o corpo, a mente e o espírito caminhem juntos em direção à paz. Que mesmo entre tarefas, barulhos e obrigações, a nossa alma permaneça calma. Que saibamos ver beleza no comum, graça no ordinário, milagres no simples. Que mesmo sem grandes eventos, este dia seja marcado por um senso profundo de que estamos sendo cuidados, amados e sustentados a cada instante. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo. Guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação, oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos
interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.